Por que Deus? Por que Deus? É interessante que nós cantamos há pouco aí com o doce som, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos essa certeza plena no nosso coração da presença de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Mas quando vêm as tempestades, muitas vezes perguntamos: por que Deus? Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou então você ver aí no seu celular, você abrir lá em Abacuque, livro do profeta Abacuque, está aí na tela para vocês, o endereço, capítulo 2º, o verso 1º ao verso 4º. Abacuque, o profeta Abacuque faz parte dos livros ali do estilo, né, de livros de profetas menores, e nesse livro, no capítulo 2º, os 4 primeiros versículos que vamos meditar nesta noite. Pois fique, se você abriu a sua Bíblia, fique com a Bíblia aberta, porque vamos ler outros textos também de Abacuque aí, para compreendermos aquilo que Deus quer nos ensinar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: Abacuque, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que você vai, que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Numa outra tradução, Abacuque está lá assim dizendo: o justo viverá pela fé. Ou seja, Deus dizendo através do profeta: o justo viverá pela fé. Quem gosta de ser corrigido? Normalmente ninguém gosta de ser corrigido, de ser chamado a sua atenção para que haja uma correção de rumo, correção de atitude, de postura, de pensamentos. A correção sempre dói, ela sempre incomoda, faz você chorar muitas vezes, e alguns ficam até revoltados diante da correção. Às vezes a forma como é feita essa correção pode trazer até mesmo mágoas ao coração de muitas pessoas, porque temos dificuldades de aceitar a correção. Os filhos, as filhas, sabem que quando os pais olham para eles, quando os pais dizem: olha, lá em casa nós vamos conversar, significa que vai haver correção. Significa, né, que a batata está assando, significa, né, que vai haver uma repreensão ali para corrigir uma atitude e uma situação que aconteceu ali e que eles estavam presentes. Ninguém gosta, mas a correção é necessária. Se somos corrigidos, prestem bem atenção, se nós somos corrigidos, é porque nós somos amados. É porque quem está nos corrigindo nos ama. Porque quando não ama, então se critica, se pune, ignora, dá um corretivo e ponto final. Mas quando se ama, então corrige. Por que corrige? Porque é uma disciplina que visa aí o conserto, que visa a cura, que visa a restauração. Pois bem, o texto que nós lemos mostra justamente isso. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, vê o pecado de Judá e procura corrigi-lo. Aliás, a história do povo de Deus se dá em meio ao pecado e rebeldia do povo, e a constante correção de Deus, visando sempre o arrependimento.
A mão de Deus pesava assim, pesava de maneira forte contra o povo, contra a sua desobediência, mas sempre dando uma oportunidade ao arrependimento, sempre visando a correção, sempre visando a restauração. Aqui, Judá, mais uma vez, havia se desviado do caminho do Senhor, rejeitando a Deus e adorando a outros deuses, adorando a ídolos. E isso fazia com que as injustiças proliferassem, porque sempre que se desvia do caminho de Deus, as injustiças acontecem. A corrupção cresce, a exploração, né, passa a ser uma coisa normal, a violência fica generalizada. E diante desse quadro, Deus então intervém, porque Deus ama e ele quer corrigir o seu povo, a rota do seu povo, quer colocar o seu povo novamente no caminho. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, o autor de Hebreus escreve assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E diz mais: se ele não corrige, é porque não é filho, mas é bastardo. Portanto, Deus nos corrige sim, faz isso sempre em amor, porque Deus é amor, a essência de Deus é amor, a natureza de Deus é amor. Mas ele corrige sim, porque ele é um Deus justo. E essa justiça é misericordiosa. E ele então nos corrige porque quer o melhor para a nossa vida, quer o melhor para nós. E diante disso, nós temos que louvar ao Senhor pela nossa correção. Naquele primeiro momento não gostamos, naquele primeiro momento nós choramos, nós sentimos, mas depois nós temos que agradecer, porque se fomos corrigidos por Deus, é porque somos amados, somos filhos e não bastardos. Mas tem o seguinte, o problema para nós, que somos limitados na nossa compreensão, é que Deus tem umas maneiras estranhas de corrigir os seus filhos e suas filhas. Para nós, Deus se utiliza de tudo e de todos para fazer isso, para nos corrigir. E na maioria das vezes nós não entendemos. E por isso perguntamos: por que, Deus? O profeta Abacuque estava assim, sem entender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Abacuque não aguentava mais ver todo aquele pecado e desabafa diante de Deus. E aí, se você está com a Bíblia aberta, é só voltar aí um pouquinho, no capítulo 1, no verso 2 ao verso 4, onde ele diz: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu, o Senhor, não me atenderás? Até quando eu vou gritar violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras as injustiças? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Era assim o estado de espírito do profeta Abacuque. Era assim que ele conseguia enxergar aquela situação na qual ele estava vivendo, estava inserido junto com o povo de Judá. E no capítulo 2, que nós lemos, ele questiona a forma como Deus estava corrigindo o povo. Ele compreende que é correção, mas não entende a forma como Deus estava corrigindo. Ele desabafa diante de Deus, perguntando o porquê que Deus estava usando um povo ainda mais pecador, injusto, um povo ruim como os babilônios, para corrigir Judá. Por que que Deus estava usando os babilônios como instrumento para a correção de Judá? E a sua pergunta é: até quando, Deus, até quando o Senhor vai permitir isso? Abacuque se coloca em oração.
Abacuque questiona, Abacuque fala, mas Abacuque ora, se coloca, se submete a Deus, vigiando em oração, esperando a resposta de Deus. Ele se coloca ali e fala: vou subir na torre de vigia e vou aguardar a resposta de Deus. Não como alguém que quer obrigar a Deus, mas como alguém que demonstra uma profunda comunhão com Deus, fé em Deus, mas que não está compreendendo aquilo que está acontecendo. É assim que devemos fazer quando não entendemos o que está acontecendo conosco. O porquê da doença em nós ou em alguém querido nosso. O porquê dos problemas no nosso trabalho. O porquê do desemprego. O porquê da pandemia. O porquê da tragédia. O porquê dos problemas no meu lar. O porquê das brigas. O porquê da separação. É nessa hora que nós devemos colocar os nossos joelhos no chão e falar com Deus, e clamar a Deus, e desabafar tudo diante dele, toda a sua ansiedade, e até mesmo a sua frustração, e esperar a resposta de Deus, como o profeta Abacuque, porque com certeza esta resposta virá. E na maioria das vezes, não vem como nós queremos, mas vem como Deus quer. Aí que está a questão. Deus sempre responde, só que nem sempre nós entendemos, porque nós esperamos de uma maneira, nós desejamos de uma maneira, mas Deus tem o seu próprio jeito de responder para nós. Abacuque vigiou, orou, e Deus respondeu. Mas em vez de lhe dar, ou de lhe falar, melhor, o porquê de tudo aquilo, Deus lhe dá, então, mais responsabilidades. Por isso que eu falo que a resposta de Deus e o jeito de Deus falar, o jeito de Deus nos corrigir é sempre estranho aos nossos olhos. Esperamos sempre uma outra coisa, mas creia, Deus sabe o que fazer. Deus sabe o que nós precisamos. E no versículo 2 aí, do texto que nós lemos de Abacuque 2, diz assim: e o Senhor Deus disse, diante do questionamento, diante da pergunta, diante do porquê de Abacuque, diante da espera pela resposta. E Deus então diz a ele: Abacuque, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza aquilo que eu vou te mostrar, para que possa ser lido por todas as pessoas com facilidade. Naquele primeiro momento, Deus não explica o que estava acontecendo a Abacuque, mas ele lhe dá trabalho, lhe dá responsabilidade. Nem sempre Deus explica o que está acontecendo. O profeta Elias, quando estava fugindo da rainha Jezabel, que queria matá-lo porque ele havia matado os profetas de Baal, havia derrotado todos eles, ele se esconde numa caverna, nessa sua fuga, ele entra dentro de uma caverna, e ali, na sua angústia, ou na sua até depressão, ele deseja a sua morte, ele não quer viver mais. A vida dele, na visão dele, não havia mais sentido, ele se sentia sozinho ali, o único fiel remanescente. Ele estava profundamente abatido, e Deus então lhe responde. E quando Deus responde, porque Deus se manifesta ali para ele como um vento suave, e Deus então fala com ele, e quando Deus fala, o que Deus faz? Dá trabalho para ele, dá responsabilidades. Elias, vai ungir Azael, rei da Síria, e a Jeú como rei de Israel, e mais, vai ungir também Eliseu para ficar no teu lugar. O Senhor Deus disse, olha, o seu tempo está acabando, Eliseu vai ficar no teu lugar. Está lá em 1 Reis 19, versículo 14 a 17. A resposta de Deus, à primeira vista, nunca nos agrada, porque não é do jeito que nós queremos. E aí não adianta espernear, não adianta brigar, e se quer brigar, vai ter que brigar com Deus, se você acha que tem condições para isso.
É como se Deus estivesse dizendo: pare de reclamar, pare de ser o coitadinho, pare de ser a vítima e vai trabalhar. É lógico que há situações que nos abatem, há situações que nos quebram, há situações que nos deixam realmente prostrados, há situações que são limites, e Deus sabe compreender isso e sabe como trabalhar conosco diante dessas situações. Mas há situações que nós viramos um poço aí de vitimismo, sabe, de autocomiseração, e ficamos reclamando por quê, e Deus está dizendo para nós: vai trabalhar. Sempre quando nos vemos nessa situação, recebemos de Deus todo o conforto, todo o consolo, toda a força para enfrentarmos e vencermos. Isso nunca vai faltar. Por isso, vá fazer a obra de Deus. Eu tenho falado isso para muitas pessoas. Ou seja, a melhor coisa para que a gente possa enfrentar as nossas lutas do dia a dia, as coisas que muitas vezes estão acontecendo conosco, é se envolver com o problema dos outros. É servir. Vai servir como voluntário nos projetos da igreja, vai servir como voluntário em projetos sociais que tem aí, os mais variados na nossa sociedade, no nosso bairro, na nossa cidade, e você vai perceber, tá, que muitas vezes os seus problemas não são tão grandes assim. Abacuque grita: por quê? Abacuque pede a Deus uma resposta: por quê? E Deus responde: vá e anuncie a minha palavra. Vá e anuncie a minha palavra. Uma das áreas da nossa vida que precisa ser mais trabalhada é a paciência. Paciência. Alguns dizem, né, não peça paciência a Deus, porque ele vai, então, preparar situações para que a sua paciência seja testada, provada, experimentada. É fácil dizer para os outros: tenha paciência, fique tranquila, mas quando é em nós, cadê a paciência? Sumiu. A resposta de Deus a Abacuque contemplava esse tratar de Deus na sua vida com relação à paciência. Veja no verso 3º do capítulo 2º, Deus diz assim: olha, Abacuque, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. Eu sou um Deus que cumpro as minhas promessas. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, tenha paciência, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. No momento exato. Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronós, tá? É o nosso calendário, são as batidas do nosso relógio, que muitas vezes nos escraviza. A gente vive em função, né, dessas batidas, dessas horas, desses minutos, desses segundos. No entanto, o tempo de Deus é o tempo certo, é o tempo do derramar de Deus, é o tempo que está no controle de Deus, é o Kairós do Senhor. Então, em meio à aflição, parece que Deus está sempre atrasado, ou não vai chegar nunca. É normal sentirmos isso. Ficamos aflitos e não compreendemos o porquê daquela situação. Nós queremos sempre na hora, queremos para ontem essa intervenção de Deus, essa resposta de Deus. Abacuque pergunta: por quê? Por que, Deus? E Deus responde: vai se cumprir, Abacuque, mas no tempo certo. Espere, espere. E diz mais, conhecendo a nossa natureza, né? Espere, ainda que pareça demorar, porque para nós sempre está demorando. Nós somos limitados na nossa visão. Nós não sabemos o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Mas Deus sabe, Deus conhece a nossa vida até o final. E ele diz: ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato.
Temos que aprender a esperar o livramento de Deus, porque vem na hora certa. O salmista, lá no capítulo 40, no verso 1, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse verso dá a nítida impressão de que o salmista viveu momentos de espera, viveu dias de espera, talvez meses de espera, quem sabe anos de espera para receber o livramento do Senhor. Então não é só esperar, mas confiar, crer que Deus está no controle, que Deus está atento, que Deus tem o melhor para nós e no tempo certo virá o socorro. O só esperar dá desespero, mas quando se espera em confiança no Senhor ou com confiança no Senhor, traz tranquilidade, paz e segurança, porque nós nunca estamos sozinhos em meio às tempestades, em meio aos vales de sombra e de morte, em meio a tudo aquilo que passamos. É por isso que Abacuque diz assim no verso 4: os maus não terão segurança, vivem sempre aflitos, angustiados, ansiosos e desesperados, mas as pessoas corretas, aqueles que confiam no Senhor, viverão por serem fiéis a Deus. Ou seja, o justo viverá pela sua fé. Ele enfatiza isso em contrapartida ao soberbo. Aqui ele não está falando da fé como, né, aquela fé mágica, na qual eu passo a confiar na minha fé e não em Deus. Mas aqui ele está falando da fé que é depositada naquele que é o Senhor de todas as coisas, Senhor da minha vida. Não é fé na fé, mas é fé no Deus Todo-Poderoso. Então, aqui, o profeta enfatiza em contrapartida ao soberbo, orgulhoso, aquele que confia em si mesmo e por isso sua alma não é reta, não é íntegra. Deus nem sempre nos mostra o porquê das coisas que acontecem conosco. Para Abacuque, Deus disse: tem que confiar em mim e viver assim. É confiar em Deus apesar do absurdo à nossa volta, apesar das circunstâncias. Certa vez, lá na Santa Casa de Mojimirim, eu encontrei ali uma mulher crente de uma determinada igreja evangélica da cidade, que ela estava com a sua filha internada. E aquela mulher estava revoltada em ver a sua filha naquela situação. Então, ela criticava ali os médicos, médicas, criticava os enfermeiros e enfermeiras, criticava o hospital, criticava os remédios, enfim, criticava tudo ali. Isso porque não tinha coragem de criticar a Deus, não tinha coragem de mostrar a sua revolta e a sua não compreensão de tudo aquilo que está acontecendo diante de Deus. Porque, no fundo, a sua revolta era contra Deus, porque na sua fala ela deixava transparecer isso. Ela dizia que tinha orado por pessoas que, dentro do seu ministério ali na igreja, ela tinha orado por pessoas e pessoas tinham sido curadas, inclusive pessoas tinham sido curadas do câncer, e, no entanto, ela clamava, orava, suplicava pela sua filha, e isso não acontecia. Ela não era curada, e ela não entendia, então, por que estava acontecendo aquilo, passando por aquilo. Era uma pessoa que aprendeu a acreditar mais na sua oração do que em Deus. Eu não estou aqui condenando aquela mulher, porque não é fácil ver o seu filho ou ver a sua filha sofrendo num leito de hospital. Quem já passou por isso sabe. Muitas vezes nós dizemos até: eu queria estar no lugar deles. Mas mostrar que não é fácil confiar quando a tempestade nos pega. Não é fácil. Toda a nossa teologia se desmorona. Ali, naquele momento, naquele hospital, diante daquela mulher, da angústia que ela estava sentindo, da sua revolta com Deus, com amor, eu pude mostrar a ela, na palavra de Deus,
que nós temos que confiar no Senhor, mesmo sem entender o porquê, mesmo sem entender a situação, mesmo sem entender aquilo que está acontecendo. E que, com certeza, Deus tem um propósito em tudo que acontece com aqueles que o amam. É nestas horas que Deus nos corrige, que Deus nos aperfeiçoa, que Deus nos trata, que Deus nos cura, que Deus realiza em nós o seu querer. Que eu compartilhei com ela naquela oportunidade é justamente isso que estamos lendo e meditando aqui em Abacuque. O justo viverá pela fé. E orei com ela. E orei com ela para que ela pudesse estar, né, na sua fé, se reconciliando, né, com o Pai, que entende esse momento, que ouve pacientemente ali a reclamação, a murmuração, a falta de paciência, e nos trata com todo o amor, com todo o cuidado, e nos dá força para enfrentar e vencer aquele momento, na certeza de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Abacuque perguntou para Deus, lá no alto da torre, por que, Senhor? E Deus respondeu, confie em mim, confie em mim. As coisas que acontecem conosco e julgamos serem ruins, vêm por vários motivos. Para algumas, nós temos explicações, mas para outras não. Simplesmente acontece e nos pega de surpresa. Mas é importante sempre, em todos esses momentos, ter a certeza que não estamos sozinhos. Ver a mão de Deus ali, a presença de Deus conosco, permitindo, sim, esses momentos, porque Ele está no controle de tudo, para corrigir, e sempre temos o que corrigir, sempre temos o que ser aperfeiçoado, sempre temos que ser, né, tratados, para que possamos nos apresentar sempre diante de Deus, aperfeiçoados, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, que isso é palavra de Deus para nós, isso se cumpre na nossa vida, confiando que o livramento sempre vem, mas ele vem na hora de Deus, e que quando chega, você vai ter a plena certeza que chegou no momento certo, porque a hora de Deus é sempre exata, é sempre certo, o relógio de Deus nunca está atrasado, o relógio de Deus está sempre correto. Por isso, né, você que está aqui ouvindo da palavra de Deus, que pode estar passando por isso, ou já passou por isso, ou conhece pessoas que estão passando por isso, tenha sempre essa certeza. Você pode questionar a Deus, você pode abrir o coração, faça como os salmistas, abre o coração, coloca diante de Deus, coloca a sua angústia, as suas frustrações diante de Deus, como costumo dizer, abra o zíper da sua alma e despeja tudo diante do Senhor, porque Ele quer te ouvir e Ele ouve você pacientemente. Mas não tenha dúvidas, creia, olhe para a cruz de Cristo, que você nunca está sozinho, que Deus está sempre com você, te fortalecendo, te sustentando, te amparando, te corrigindo, te tratando, tá? Te dando forças para enfrentar e vencer aquele momento, que Ele está no controle de tudo, no controle da sua vida. Creia que Deus não está atrasado, não, que Deus não está ausente, que Deus não está distante, mas é um Deus presente, é um Deus conosco, é um Deus que nos ama, é um Deus que está sempre pronto a nos socorrer, por amor, sempre por amor, Ele faz isso, sempre por amor. Quando nós pais corrigimos nossos filhos quando são pequenos, às vezes uma palmadinha ali, né, a gente diz, nossa, doeu mais em mim. Esse é papo furado, doeu mais no filho, porque ele que levou ali a palmada. É lógico que dói também na gente, mas a gente tenta aí se justificar, tenta aí, né, massagear aí a nossa consciência, dizendo que doeu mais em nós, né? Isso é um subterfúgio que nós pais utilizamos.
Mas em Deus você pode acreditar que quando Ele nos corrige, dói mais nele. Pode ter certeza disso. Porque o amor de Deus é perfeito. É perfeito. E o amor de Deus cobre a sua vida e sustenta a sua vida. Você pode perguntar, como Abacuque, por que Deus? Deus vai te responder, com certeza. E muitas vezes as respostas serão as mesmas que foram dadas para Abacuque. Abacuque, vai trabalhar, vai servir. Abacuque, espere, tenha paciência. Abacuque, na hora certa, chegará o socorro. Creia e descanse nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe.